Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 25 de junho de 2023. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. Domingão, temos aquela grade recheada que a gente adora. Temos bastante análise, bastante palpites. Então já vamos dar início aqui para o vídeo não ficar tão longo. Vamos nessa? Bom, para começarmos, vamos aqui na primeira divisão do Japão. Temos o confronto entre a Avispa Fukuoka versus o Viseu Koba, que é a equipe do Andreas Iniesta. Vamos ver a classificação dos dois. O Kobe é o terceiro colocado da competição, em 16 jogos soma 10 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, já fez 33 gols. Já a equipe do Fukuoka é o 11º colocado, em 17 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui. Fukuoka com menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8 partidas. O Kobe marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim, bateu nas últimas 4 partidas. Para este confronto aqui eu quero buscar o favoritismo do Kobe. Vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Coreia do Sul, confronto entre Suwon City versus Gangwon às 7 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Suwon é o 10º colocado da competição, em 18 jogos ele soma 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Já a equipe do Gangwon é a 11ª colocada, em 18 jogos tem apenas 2 vitórias, 6 empates e 10 derrotas também. A equipe fez apenas 11 gols. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui. Suwon sofreu gol nas últimas 7 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. A equipe do Gangwon não ganhou nas últimas 8 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Últimos 5 confrontos dos dois, o Suwon perdeu 4 e ganhou 1, já o Gangwon empatou 2 e perdeu 3. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito sim no favoritismo do Suwon City. Acredito que ele não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora no confronto entre Huachipato versus Magallanes pela primeira divisão do Chile às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Huachipato é o 2º colocado da competição, em 14 jogos soma 9 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já a equipe do Magallanes é a última colocada, em 14 jogos tem apenas 2 vitórias, 2 empates e já soma 10 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Huachipato marcou primeiro em 8 das últimas 10, marcou gol em 8 das últimas 10. Já a equipe do Magallanes sofreu gol nas últimas 9 partidas e não ganhou nas últimas 9 partidas. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do Huachipato, acredito muito que ele irá ganhar essa partida, mas com essa odd excelente eu vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora aqui para a Noruega, confronto entre Strong Godzet versus o Bodø Glimt às 14h15. Classificação dos dois. Bodø Glimt já é o líder da competição disparado, em 11 jogos soma 10 vitórias e apenas 1 empate, não tem nenhuma derrota, fez 32 gols em apenas 11 jogos. Já a equipe do Strong Godzet é o 12º colocado, em 10 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E nós temos de interessante aqui. O Strong Godzet marcou gol nas últimas 9 partidas, o Bodø Glimt marcou gol nas últimas 10, ganhou as últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Não tem pra onde fugir, o Bodø Glimt é muito favorito para este confronto. Com essa odd excelente eu vou buscar o empate anula para ele. E agora vamos de campeonato argentino. Temos confronto entre Arsenal de Sarandi versus Platense às 15h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Platense é o 14º colocado, em 20 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já o Arsenal de Sarandi é o último colocado da competição, em 20 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 13 derrotas. A equipe fez apenas 15 gols. O que nós temos de interessante? O Arsenal de Sarandi sofreu gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Já o Platense, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas e ambas marcam não em 8 das últimas 10.
Para este confronto aqui, acredito muito que o Platense não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Mais um jogo aqui do Campeonato Argentino, partida entre Rosário Central versus Colón de Santa Fé às 19 horas. Classificação dos dois. Rosário Central é o sexto colocado da competição. Em 20 jogos tem 9 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Já o Colón é apenas o 20º colocado da competição. Em 20 jogos tem apenas 4 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. A equipe que mais empata na competição. O que nós temos de interessante? Rosário Central não perdeu em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 e o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10. Já o Colón não perdeu em 8 das últimas 10, mas como eu disse, é uma equipe que empata muito. O menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito que o Rosário Central não irá perder, no máximo empatar, jogando em sua casa. Eu vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora aqui de Série B do Campeonato Brasileiro, confronto entre Mirassol versus ABC às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Mirassol é o sexto colocado da competição, em 12 jogos tem 7 vitórias, 1 empate, apenas 4 derrotas. Já o ABC é o último colocado, em 12 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 8 derrotas. Muito mal temporada do ABC. O que nós temos de interessante? Mirassol menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 9 partidas. O ambas marcam não em 7 das últimas 10. A equipe do ABC não ganhou em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do Mirassol, mas com essa odd aqui acima de 1,50, vou buscar o empate anula para ele neste confronto. Outro confronto muito interessante aqui pela Série B, partida entre Guarani de Campinas versus Vitória, às 18 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Vitória é o terceiro colocado, muito bem na competição. Em 12 jogos tem 8 vitórias, apenas 1 empate e 3 derrotas. Já o Guarani, que começou bem a competição e agora vem em decadência, é a 11ª colocada. Em 12 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Guarani não ganhou nas últimas 6 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Já o Vitória marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio também bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito nesse bom momento da equipe do Vitória e num péssimo momento do Guarani. Vou buscar aqui a dupla chance para o Vitória neste confronto. Partindo agora aqui para o confronto de Série A, Palmeiras versus Botafogo, líder versus vice-líder da competição. Vamos ver a classificação deles. O Fogão é o líder da competição, em 11 jogos tem 9 vitórias e 2 derrotas, fazendo uma excelente temporada. Já o Verdão é o segundo colocado, em 11 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O que nós temos de interessante aqui? Verdão não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Botafogo marcou gol em 8 das últimas 10 e o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito que o Verdão não irá perder. É muito difícil bater o Verdão em sua casa. Com essa odd acima de 1,50, eu vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Mais um confronto interessante no Brasileirão, partida entre Grêmio versus Coritiba às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. A equipe do Grêmio já é a terceira colocada, em 11 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Já o Coxa é o último colocado, em 11 jogos não venceu nenhuma, tem 4 empates e 7 derrotas. O que nós temos de interessante? Grêmio não perdeu em 8 das últimas 10 e o Coxa não ganhou nas últimas 10 partidas. Jogando em sua casa, acredito muito nessa vitória do Grêmio, mas com essa odd excelente eu vou buscar a dupla chance para ele neste confronto. Outro confronto muito interessante no Brasileirão, partida entre Santos versus Flamengo às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Mengão é o quarto colocado da competição, em 11 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Santos, muito mal, numa crise gigantesca, em 11 jogos ele é o 13º colocado, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Santos não ganhou nas últimas 9 partidas e o Mengão não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, perdeu o último jogo contra o Bragantino após a volta da data FIFA. Tomou um massacre do Bragantino, foi coisa feia, o Mengão decepcionou. Mas para este confronto aqui, acredito que o Mengão vai aproveitar esse mau momento do Santos. Não acredito que o Flamengo irá perder, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para o Flamengo nesta partida.
Mais um confronto interessante aqui no Brasileirão, partida entre Red Bull Bragantino versus Goiás às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. Bragantino já é o 9º colocado da competição, em 11 jogos tem 4 vitórias, 5 empates, apenas 2 derrotas. Já o Goiás tentando fugir da zona de rebaixamento, em 11 partidas ele é o 17º colocado com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O que nós temos de interessante? Bragantino marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou primeiro em 9 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu nas últimas 10. A equipe do Goiás, no momento mais under gols, o menos 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Bragantino, depois do que ele fez contra o Flamengo, ele é muito favorito para essa partida, por isso temos essa odd aqui de apenas 1,50. Vou buscar aqui o empate anula para ele neste confronto. E para fecharmos o vídeo aqui, temos confronto entre América Mineiro versus Internacional às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Inter é o 8º colocado da competição, em 11 jogos ele já fez 11 gols, sofreu 13. Já a equipe do América na zona de rebaixamento, em 11 jogos fez 12 gols e tem a pior defesa, sofreu 25 gols. O que nós temos de interessante? América Mineiro é uma equipe muito over gols, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Já o Internacional marcou gol nas últimas 8 partidas, marcou primeiro nas últimas 4, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Quero aproveitar o momento over goal das duas equipes, vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais para eu trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Um ótimo domingão a todos e vamos de green!